Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi logo depois que eu separei do Marcelo, meu segundo marido, que o Gabriel me procurou para me fazer uma proposta. Antes de conhecer o Marcelo, eu tinha sido casada com o Gabriel, inclusive tínhamos um filho. Só que na época, ele aprontava demais. Sabe, ele pintou e bordou. Nunca me respeitou e no fim, acabei me separando. Depois disso, fiquei uns 2 anos sozinha, até que conheci o Marcelo e a gente resolveu morar junto. Nessa época, o Gabriel também já tinha se juntado a outra mulher. Detalhe, quando me separei do Gabriel, fiquei com a casa e os móveis. Só que aí, entramos num acordo, vendemos a casa, dividimos o dinheiro e cada um foi cuidar da sua vida. Eu peguei a minha parte e investi numa outra casa, um pouco menor, né? Só que tinha uma edícula nos fundos, que logo de saída, eu pensei até em alugar para ajudar, né? Na questão da grana. Já o Gabriel ficou morando de aluguel mesmo e com toda certeza, torrando toda a parte do seu dinheiro. Sabe, além de ser mulherengo, ele também nunca foi muito responsável. Porque uma pessoa responsável, imagine, a gente vendeu a casa e dividiu a grana. A primeira coisa que eu fiz foi investir numa outra, mesmo que fosse pequena, que fosse num bairro mais afastado, mas, sabe, não ia de repente gastar o dinheiro e depois ficar morando de aluguel. Ele não, ele pegou a metade dele e em vez de investir num outro imóvel, não. Passou a torrar o dinheiro e a viver de aluguel, ou seja, continuou gastando dinheiro com aquilo que ele não precisava, se fosse uma pessoa mais responsável, porque ele não era e nunca foi. Como tínhamos um filho, claro que a gente continuou mantendo contato, e quando ele conheceu a minha nova casa, ficou admirado. Nossa, Magna, que achado, hein? Não tô acreditando que você pagou tão barato. Tá, mas também não é assim, né? Eu não comprei à vista. Usei o dinheiro da outra casa de entrada e financiei o resto pela caixa. Ele ficou abismado. Sabe como que eu tinha conseguido, com a minha metade do dinheiro daquela outra casa, dar entrada numa outra casa que, olha, não era tão grande, mas era uma casinha de boneca de tão bonita. Nessa época, o Gabriel também já estava morando com outra mulher. Olha, não dá para dizer que eu estava louco de paixão pelo Marcelo, mas do meu jeito eu gostava dele. Era um cara bacana, a gente se dava bem, brigava muito pouco quando brigava, ele parecia ter o mesmo propósito de vida que eu tinha, e o principal, pelo menos para mim, se dava muito bem com o meu filho. Inclusive, me ajudava a cuidar dele. É claro que o Gabriel dava atenção ao menino, inclusive ajudava financeiramente, mas um dos fatores que me fizeram decidir ficar com o Marcelo foi que ele parecia gostar mesmo do meu filho. Fomos tocando a vida, fazendo de tudo para dar certo, mas no fim, depois de 4 anos, nosso relacionamento degringolou. Sei lá, parece que tá tudo indo bem. Não bem, assim, aquela felicidade. Não, mas tudo mais ou menos, sabe? E de repente começa a não dar certo, começa muita discussão. Quando a gente vê, tá empurrando com a barriga, né? E aí, pro fim, foi um passo. Detalhe, o Gabriel também estava sozinho nessa época. Também tinha separado da sua segunda mulher. Só que já faziam 5 meses que isso tinha acontecido. Bom, até onde eu sabia,
Ele estava morando de favor na casa do irmão. E como eu já disse no começo, foi logo depois que me separei do Marcelo, 2 semanas, se tanto, que ele me procurou para me propor aquilo. Ele chegou em casa, assim como quem não quer nada, com a desculpa de que queria ver o filho. Aí conversou um pouquinho com ele, depois sentou ali no sofá, do meu lado, e ficou assistindo televisão. Você percebe quando a pessoa está querendo conversar, entrar num assunto, te falar alguma coisa, né? Ainda mais você convivendo com a pessoa durante anos, como era o caso. Até que pelas tantas, como eu já previ, ele começou. Então, Magda, eu tava pensando, se bem que podia me dar uma forcinha, né? Forcinha? Ué? Que tipo de forcinha? Você não tá falando de dinheiro, né? Até porque eu não tenho para emprestar. Aliás, cadê a tua parte da casa que a gente vendeu? Não é isso, Magda. Não se trata de dinheiro. É que você sabe que eu tô morando lá com o Henrique, né? Ó, aquela mulher dele, sabe, é muito chata. Eu não posso deixar uma coisa fora do lugar que ela já implica. Nunca imaginei que morar de favor na casa de alguém fosse tão difícil. Não falei nada. Só fiquei esperando pelo golpe, né? Esperando ele concluir, meio que já imaginando que ele ia dizer aonde que ele queria chegar. Então, se bem que podia me deixar morar naquela meia água ali nos fundos, né? É só por uns tempos, eu prometo que não vou incomodar. É, né, bebê? Mamar na vaca você não quer. Nossa, não faça tanto alarde, uma coisinha à toa. Um favor. Desde o começo, minha intenção era alugar aquele espaço para ajudar no meu orçamento. Mas tinha algumas coisas para mexer e eu fui deixando sempre a depois, justamente por falta de dinheiro. Ele ficou insistindo, chegou a dizer que faria uma reforma, se fosse o caso, que pagaria até aluguel. Não queria morar de graça. Só queria ter um canto para chegar depois do serviço e poder ficar em paz. Porque lá onde ele estava morando não tinha condição. A cunhada dele... Olha, ele insistiu tanto. E não foi uma decisão assim que eu tomei da noite pro dia. Ele veio buzinar ali no meu ouvido muitas vezes, até que no fim acabei ficando com pena, confesso. Tenho o coração mole e acabei concordando. Combinamos que ele arrumaria o que tivesse de arrumar e me pagaria um valor X por mês de aluguel. Quem ficou com o pé atrás foi a minha mãe. Lembro dela falando. Não sei não se você fez a coisa certa, viu, Maíra? Imagine, trazer ex-marido para morar na mesma casa. Não é na mesma casa, mãe. É na edícula lá dos fundos. E não dá na mesma? Quero ver ele começar a implicar com você, pegar no teu pé. Ex-marido. Bom, você que sabe. Gabriel não é assim, mãe, viu? Fica tranquila, ele é bem tranquilo. O medo dela era de que eu começasse a me envolver com outra pessoa e o Gabriel, morando ali no mesmo pátio, não gostasse e implicasse comigo. Até porque estaria morando no mesmo terreno. Falei para minha mãe que era bobagem, ela estava se preocupando à toa. O Gabriel já estava em outra há muito tempo. E nós dois, a gente já não tinha mais nada a ver um com o outro. Mas nada mesmo. Enfim, aceitei a proposta. Não só porque fiquei com pena dele, foi um dos motivos, mas não foi o único. Mas por causa do nosso filho também. Na verdade, foi mais por ele. Acho que seria bom pro menino conviver com o pai um pouco mais perto. Enfim, ele realmente contratou um pedreiro conhecido. O cara foi lá, fez o serviço, arrumou tudo o que tinha de arrumar e depois de pronto, o Gabriel se mudou. Como a água e a luz não eram separadas, ele dividia tudo comigo e também a conta da internet e da TV a cabo.
De certo modo, para mim foi uma mão na roda, porque ele me ajudava muito, inclusive cortava o mato do quintal, aparava a grama. Sabe, aos poucos, no entanto, eu comecei a sentir que ele foi ficando assim meio folgado. No bom sentido, claro. Final de semana, por exemplo, ele fazia as refeições ali em casa, inclusive o café da manhã. Às vezes eu já tinha limpado a cozinha e ele apontava a cara na janela perguntando se ainda tinha café. E às vezes ficava até tarde da noite lá no quarto do meu filho brincando com ele ou vendo vídeos ali na internet. Quantas vezes ele dormiu ali mesmo no sofá porque pegou no sono? Sabe, para não me acordar, já que eu já tinha me recolhido. Ele fazia isso porque um dia eu tinha dado uma bronca nele. Ele ficou até tarde ali com o nosso filho e depois saiu. Foi lá para a edícula e deixou a porta da casa aberta. Eu não gostei. Já pensou se passa um ladrão e resolve entrar? Então, às vezes, para não deixar a porta aberta, ele acabava se ajeitando ali mesmo no sofá. E foi numa dessas vezes, eu já no meu quarto, ele ficou lá com o nosso filho, de repente despertei, com aquelas batidinhas na porta do meu quarto. Magda, sabe, eu até me assustei porque... O que você quer, Gabriel? Não foi para tua casa ainda? Ele simplesmente foi abrindo a porta e entrando, em vez de responder a minha pergunta. Como tinha uma certa claridade vindo de fora, ele no quarto, deu para ver seu rosto nitidamente, ele me olhando, como se estivesse maquinando alguma coisa, e eu já fiquei assim, sabe, preparada, né? Perguntei de novo, o que você quer, Gabriel? Por que você não vai dormir na tua casa? Ele não falou nada, mas foi se aproximando ali da cama, até que sentou assim na beirada e ficou me olhando. Até que, para minha surpresa, perguntou: você não sente saudade da gente, pelo menos de vez em quando? Que é isso, Gabriel? Vai dormir, vai. Fala, você não sente vontade de ficar comigo de novo aqui nessa cama? Não vem que não tem, Gabriel. Vai para tua casa, amanhã eu tenho que pular cedo da cama. Ele não se deu por achado. Esticou o braço e começou a alisar a minha mão. Aí foi pro braço, aí foi pro ombro. Depois fez assim deu assim uma alisada no meu rosto. Eu estremeci, senti até um arrepio no corpo. Não sabia muito bem o que ele queria. E olha, claro que me sentia sozinha, carente. Claro que eu sentia vontade de ter alguém comigo ali na minha cama, mas, sabe, não era bem ele que eu queria. Ele não era a pessoa mais apropriada depois de tudo que tinha acontecido. Mesmo porque tivemos a nossa chance lá no passado, e inclusive ele acabou estragando tudo. Com toda a educação, pedi que ele fosse embora, mais uma vez, mas como ele continuou ali, tentando a sorte, pelas tantas levantei, de modo até meio brusco, acendi a luz, abri a porta do quarto e pedi com toda a educação: vai embora, Gabriel. Mas, Magda, você não sente vontade? Mas que vontade? Ficou louco? E mesmo que eu sentisse, você acha que eu ia saciar minhas vontades justamente com você? Ô, Gabriel, se toca, vai embora, vai. Quando viu que realmente não ia rolar, ele se retirou. Coitado, eu depois fiquei até meio com pena, sabe? Porque é que eu me irritei, né, também. Sabe? É muita folga. Levantou da cama, passou assim por mim de cabeça baixa.
Esperei ele sair, fui lá trancar a porta, depois voltei a deitar. Fiquei ali, sabe, nervosa, estressada. E não vou negar, sei lá, bateu até um certo arrependimento. Porque há muito tempo eu estava mesmo me sentindo solitária. No dia seguinte, um domingo, ele apareceu para tomar café, com aquela cara assim de, sabe, de cachorrinho. E aí eu perguntei para ele: o que foi aquilo ontem, hein, Gabriel? Sabe, perguntei na lata. O que passou pela tua cabeça? Que eu fosse te aceitar na minha cama de volta? Ele só me olhou, mas não falou nada. Na verdade, quase nem conversou comigo. Ficou ali o tempo todo com aquela cara esquisita. Tomou café, depois voltou para a edícula. Ficou lá durante um tempo, até que pegou o carro, saiu e passou todo o domingo fora. Não vou mentir. Fiquei com o coração meio apertado por tudo que tinha rolado naquela madrugada. Mas, sei lá, ele me pegou de surpresa. Eu não estava esperando que ele fosse invadir meu quarto daquele jeito. E com aquela intenção. Depois que nos separamos, ele nunca mais tinha me procurado, demonstrando interesse assim. Por isso, mesmo com ele morando ali do lado, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Até pensei em conversar com ele depois, até para não ficar um clima ruim, né, entre a gente. Só que ele demorou um monte para chegar. E quando finalmente ouvi o barulho do carro, entrando pelo portão, eu saí na janela. Só que nem nos meus piores pesadelos eu podia imaginar que fosse me deparar com aquela cena. Juro que não. Não passou pela minha mente, mas era uma coisa que, até pelo jeito como ele tinha ficado, depois daquele fora que eu tinha, sabe, ele não estava sozinho no carro. Tinha trazido uma mulher com ele. E os dois saíram do carro de mãos dadas. Olha, eu senti aquele frio assim no corpo todo. Inclusive, fiz uma cara feia quando eles passaram por mim. E ele viu, porque ele fez questão de me olhar na cara. Só que nem se abalou. Ela fez o mesmo. Depois os dois tomaram o rumo lá da parte de trás do terreno. Olha, não posso esconder, eu me senti péssima. Nunca imaginei que ele pudesse ter coragem de trazer uma mulher ali para casa. Depois ainda pediram pizza. E eu sei porque o motoboy veio entregar. Aliás, ele teve o topete de vir convidar a gente para comer pizza com eles. Olha, eu quase falei um nome feio nessa hora. Mesmo assim, ainda trouxe um pedaço para o nosso filho. E no fim, ela acabou passando a noite toda ali com ele. E eu sei disso porque de manhã eles saíram juntos. Olha, eu me senti tão mal. Nunca imaginei que fosse ter esse tipo de reação numa situação dessa. Não sei se foi o despeito, não sei se foi o ciúme, revolta pelo fato de ele ter tido coragem de trazer uma mulher em casa. Sim, porque apesar de ele estar morando ali, aquela edícula era minha. Não gostei. Mas eu não gostei mesmo. Meu primeiro pensamento é de que ele tivesse feito aquilo para me afrontar, para se vingar, né? Pelo fato de eu tê-lo praticamente expulsado do meu quarto naquela outra noite. Somente à noite fomos conversar. Eu, é claro, ainda estava com muita raiva. Escuta aqui, Gabriel, que história é essa de ficar trazendo mulher para cá? Ficou louco? Ué, louco por quê? Não fiz nada demais. Olha, você não me tire do sério, Gabriel. Eu não gostei do que você fez. Mas não gostou por quê? Olha, se você disser que ficou com ciúme, eu não vou acreditar. No sábado, você me
enxotou lá do teu quarto. Ou você esqueceu. Eu sou homem, né? Pensa na discussão. Pedi que ele nunca mais trouxesse mulher ali para aquele terreno. Porque do contrário, até ameaça eu fiz. Eu ia pedir que ele saísse daquela edícula. Arranjasse outro lugar para ficar. Ele levou na ironia. Começou a dizer que eu estava com ciúme, por isso estava implicando. E finalizou dizendo aquilo. Já que você não me quis, eu fui obrigado a ir atrás de alguém que me quisesse, né? Você pode ir atrás de quem você quiser, Gabriel, porque eu não tô nem aí. Tá me entendendo? Eu não tô nem aí. Agora eu não quero que você traga mais ninguém, mulher nenhuma aqui. Tudo que eu disse entrou por um ouvido dele e saiu pelo outro. Porque no dia seguinte, adivinha, ele trouxe a mulher de novo ali. E por causa disso, a gente começou a brigar e discutir direto. Comecei a exigir que ele saísse daquela edícula. Sim, porque era minha. Ué. Ele falou que estava pagando aluguel. Que tinha todo o direito do mundo de trazer para dormir ali com ele, que ele bem entendesse. Chegou a ter o descaramento de fazer aquela proposta. Ó, pra gente não brigar mais, Magda, eu não trago mais a Sandra aqui. Só que aí eu quero saber como que a gente fica, nós dois. Você vai continuar me enxotando lá do teu quarto? Ou vai ficar de boa comigo? Gabriel, vai te catar, tá? Nem que você fosse o último homem da face da terra. Ele só sorriu e balançou a cabeça. O fato é que a minha vida, depois disso, e vendo que ele não dava a mínima bola porque eu dizia, mesmo a casa sendo minha, se eu não trouxesse a polícia para sair dali, ele não ia sair. E se eu soubesse que, prevesse que ia acontecer tudo isso, é claro que eu não teria jamais alugado aquela edícula para ele. Agora, o pior é que eu não posso mentir. Vê-lo com outra mulher realmente mexeu comigo. Talvez seja ciúme, despeito. Na verdade, nem eu mesma sei o certo que é. Só sei que é uma coisa que está tirando completamente a minha paz. Sempre que ele traz essa bruxa aqui, eu não consigo dormir direito. Fico revirando na cama a noite toda, só imaginando o que eles devem estar fazendo lá. Olha, eu não sei e vivo me perguntando, mas não consigo uma resposta. O que está acontecendo comigo, afinal? Será que eu estou com ciúme desse homem? Será que tudo que eu senti por ele no passado voltou? Só que desse modo reprimido, desse modo disfarçado de raiva, de ressentimento? Ou será que é só solidão, sabe? Vontade de ter alguém por perto? De repente não é ciúme, é inveja, né? Daquela outra. Que tem ele lá do... Ah, mas você teve a oportunidade, enxotou. Tudo bem, é verdade, mas... Primeiro, eu não estava preparada. Foi uma coisa assim que, de repente, você nunca imaginou aquilo. Abre-se a porta do teu quarto de madrugada e você vê o cara entrando. Ah, mas é teu ex-marido. Tudo bem, mas a gente não tinha intimidade há muitos anos. E depois tem outra. Por que ele não veio direto falar para mim, olha, me arrependi, queria voltar para você, para eu ter tempo de pensar. Quer saber? Não importa. Não importa porque a situação é essa. E eu tenho que arranjar uma forma de sair dela, me escapar. Sabe, porque sendo ciúme, sendo inveja, sendo ressentimento, sendo solidão, tá muito ruim para mim. Eu tô na minha casa, meu Deus, e não durmo à noite, porque sei que esse homem tá lá.
aquela mocréia da vida, fazendo coisas que às vezes eu também sinto vontade de fazer. Sabe? Tem que arranjar uma solução rápido. Por que esse homem veio atrás de mim para pedir para morada? Por que não arranjou outro lugar, uma pensão? Quer saber? Eu acho que eu sei. Só para me atazanar. Só para infernizar a minha vida.